Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 33. Um versículo. Mas neste versículo existe uma palavra salvadora para mim e para você. A salvação está batendo a nossa porta hoje. Jesus está batendo a sua porta e te garantindo que se você deixá-lo entrar, Ele vai transformar a sua vida. Vai levar salvação para você. Salvação para os seus. Porque uma casa, um lar, um coração que se abre para Jesus e onde Ele entra, jamais continua o mesmo. E é uma transformação tão maravilhosa, que o nosso grande choque, eu sei que a gente se impacta com a maravilha de Deus, mas também nós ficamos impactados por termos esperado tanto para abrir essa porta. Permita Jesus entrar na sua vida hoje. Permita Jesus visitar você nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento. Permita Jesus compartilhar da sua alegria. Permita o Senhor abençoar a sua trajetória. Não é o que a palavra de Deus nos diz hoje? Quando a vitória de Deus chega, vale cada segundo que nós esperamos, vale cada lágrima que foi derramada pelo caminho. Semeamos entre lágrimas, esperamos com paciência, mas quando chega a vitória de Deus na nossa vida, é alegria sem medida. Permita que o Senhor abençoe as suas vitórias, os seus êxitos, os seus sucessos, e abra o seu coração para a palavra dele. Mateus capítulo 13, versículo 33. E Jesus contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que ficasse tudo fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, é tão fácil fazer pão. E é gostoso. Eu aprendi a fazer um pão de centeio. É uma delícia, viu? Eu adoro fazer uma pão. delícia. E o bom do pão de centeio, ele tem um sabor um pouquinho diferente. Ele é mais consistente. Então você tem que preparar o seu paladar, porque se você for comer achando que você vai comer um pão francês, você se decepciona. Porque é um outro alimento. E qual é a vantagem dele? Tem muito menos glúten, quase não tem. É muito rico nutricionalmente. O corpo conserva ele mais tempo. Então você não tem aqueles picos glicêmicos. E você tem energia por mais tempo, porque ele não consome tudo de uma vez. É uma digestão mais lenta. Então te mantém alimentado. Ajuda no emagrecimento saudável, porque tem um emagrecimento que não é saudável. Ajuda no emagrecimento saudável e a coisa mais fácil de preparar. A primeira vez que me ensinaram, falaram para eu colocar a mão na massa, né? Olha, nem tudo que você tem que pôr a mão na massa é bom, porque eu tomei uma surra a primeira vez, né? Gruda na mão, mas depois eu fiquei pensando, por que tem que colocar a mão? Vamos fazer sem colocar a mão. E olha, 400 gramas de farinha de centeio. Todo mundo anotando aí. Uma colherzinha acho que de chá, aquela pequenininha assim, de sal, fica salgadinho, né? 1,5 xícaras de água e 1 colher de sopa
de fermento. Você vai pegar aquela massa, né? Vai colocar ali a farinha do lado, vai esquentar a água, vai dissolver o sal. Esse é o básico. Mas se você quiser deixar ele bem gostoso, você coloca ali 1 ou 2 colheres de açúcar. Se quiser deixar com um gostinho mais especial, coloca 1,5 colheres de mel. Já fiz, é uma delícia, né? Então ele já vai ficar mais docinho. O fermento é qualquer fermento? É esse fermento que você compra no saquinho mesmo, já dá. 1 colher de sopa de manteiga, aí ele fica imbatível, tá certo? É que eu pus a dieta eu pus a receita primeira, para quem não está podendo gordura, para quem está evitando açúcar, mas para quem não vai ter problema, inclusive porque é um pão que você vai comer um pouquinho, um pedacinho a cada dia, você pode colocar ali 1 colher de manteiga, 2 colheres de açúcar, 1,5 colher de mel, e aí você vai dissolver tudo isso na água, vai deixar um pouquinho de água morna reservada para você dissolver o fermento, e você vai misturando aquele líquido com a massa. Se você tem mais experiência e sabe como isso não grudar na sua mão, parabéns, me ensina, tá? Faça com a sua mão. Eu pego ali a colher e amasso bem com a colher, que foi o suficiente. Depois, no final, quando ele já está praticamente bem assim, batido, amassado, você vai misturando a água com o fermento diluído, deixa descansar e o milagre acontece. O fermento faz aquela massa crescer. E aquele pão precisa disso, porque como ele já é mais consistente, se você não põe fermento, fica muito duro para comer. Então veja, um alimento que sem o fermento não é comida, gente, mas ele é importante na comida, é importante na massa. Se você comesse aquele pão sem fermento, talvez você não se animasse a repetir a experiência. Mas o fermento que ali foi posto fez toda a diferença e tornou um alimento apetecível aquilo que sem o fermento talvez você não quisesse comer. E Jesus nos diz aqui que o reino dos céus é como o fermento. Quando o céu desce sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma sociedade, sobre uma nação, sobre o mundo, aquilo tudo que ali está é fermentado e transformado numa coisa completamente nova, apesar de ser a mesma. E a gente faz essa experiência quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus. Nós não perdemos a nossa individualidade, nós não perdemos a nossa identidade, a gente não deixa de ser quem a gente é, pelo contrário, nós nos tornamos mais nós do que éramos antes do nosso encontro pessoal com Deus. Porque a experiência pessoal do amor de Jesus, do amor de Deus, ela é libertadora. E você nota que você viveu uma vida sem Deus, uma vida amarrada, uma vida de muitas possibilidades limitadas. E alguns até apontam, né? Mas, Márcio, tem muita gente que nem acredita em Deus e teve êxito na sua vida. Não duvido, não. Mas quando você chega perto, esse êxito foi unilateral. E às vezes apenas numa matéria que não é suficiente para fazer a pessoa feliz. Olha quanta gente que defendeu o ateísmo e morreu triste, sozinha, deprimida, porque sem Deus essa vida não tem sentido. E a gente não coloca Deus na vida da gente para que a nossa vida tenha sentido. Na verdade, não existe a vida sem Deus. Nós aqui na nossa loucura vamos banindo Deus dos nossos relacionamentos, das nossas escolhas, das nossas decisões, vamos virando as costas para o Criador, tomando posse da criação, queremos viver o mundo inteiro, mas dispensando aquele que nos deu o mundo inteiro. Olha, louvado seja Deus por aqueles que em tempo hábil
percebem a loucura, se arrependem e voltam para Deus. Mas quem insiste numa vida sem o Senhor, insiste numa vida triste. Mas o Senhor não tira a nossa identidade, não tira a nossa individualidade. E apesar de continuarmos sendo os mesmos, nós vamos nos tornando pessoas completamente diferentes. Gente, Deus nos melhora muito. A experiência com Deus nos melhora muito, porque nos torna pessoas mais caridosas, nos torna pessoas mais abertas ao relacionamento com o outro, mas também nos torna pessoas mais espertas, mais atentas. O Espírito Santo de Deus na nossa vida faz de nós pessoas mais inteligentes, mas não só mais inteligentes, mais sábias, capazes de saborear a vida, de saborear os nossos amores, porque Deus nos cercou de amores, não é? E os nossos maiores amores são as pessoas que Deus nos deu. Por que nossos maiores amores? Porque nós também temos outros amores que não são as pessoas propriamente ditas. Quem é que não ama a natureza? Quem é que não tem amor a esse sol que brilha lá fora, aos passarinhos que estão cantando, a esse céu azul? Olha, quem é que depois de subir o alto de uma montanha, olha aquela vastidão e não se emociona? Então são nossos amores, sim, mas entre esses amores, aqueles mais profundos e mais gratificantes são as pessoas que Deus nos deu. Precisamos ser gratos a esse Deus, porque com Ele nós vamos descobrindo uma vida que sem o Senhor permaneceria adormecida. A presença de Deus fermenta a vida da gente. E é isso que a palavra diz. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha. E essa palavra, escondeu, ela é importante. Porque as coisas de Deus não são escandalosas. As coisas de Deus não são ostentadoras. Quando você vê alguém querendo ostentar demais que é de Deus, que é uma pessoa piedosa, que é uma pessoa religiosa, pode ter certeza que não é o Espírito Santo ostentando isso, mas a carência da pessoa querendo chamar a atenção sobre uma realidade da vida dela. Vejam, olhem para mim. Eu agora sou uma pessoa religiosa, eu agora sou uma pessoa mudada. Louvado seja Deus, que bom que você descobriu esse caminho. Mas o Espírito Santo, ele age como Jesus disse. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. É discreto. A presença de Deus na vida da gente é discreta. Tanto que muitos de nós aqui tivemos que fazer um esforço para perceber o nosso crescimento. Porque a gente não vê o crescimento que a gente vai tendo nessa caminhada com Deus. Como também você não se vê crescendo fisicamente. O pai, a mãe, ainda observam um pouco do crescimento do filho. Mas quem descobre mesmo são os tios, aqueles parentes que ficam um tempo sem visitar. Quando volta, o menino disparou, né? Cresceu, esticou. E aí ele diz, nossa, como você cresceu. Mas para o garoto, parece balela, parece conversa jogada fora, parece falta de assunto. Porque todos os dias ele se olha no espelho. E como esse crescimento é paulatino, um pouquinho de cada vez, ele não consegue perceber. Aquelas pessoas que estão crescendo em Deus, por elas mesmas, elas não percebem o crescimento. Não percebem a transformação. Mas de vez em quando elas têm um choque. Quando elas encontram com alguém do seu passado, e essa pessoa diz, como você mudou. Você já não é mais a mesma pessoa. Ou quando você encontra um escrito antigo seu. Isso assusta, viu, gente?
Quando você ouve um discurso que você fez antes do seu encontro pessoal com Jesus, e você percebe que a sua fala ia numa outra direção, que as suas ideias eram outras, é quase irreconhecível o que eu era para o que eu me tornei, o que eu pensava para o que eu penso, o que eu defendia para o que eu defendo. Mas você não continua sendo a mesma pessoa, mas fermentada pela presença de Deus, pela vida de Deus em mim. Não é? Tem massa que sem fermentar as pessoas não aguentam comer. Tem massa que para você poder comer, você tem que fermentar e você tem que pôr no forno. Sabe? É exatamente o que Deus faz. Transforma a nossa vida em alimento. Porque nós recebemos em nós o fermento do reino dos céus. E depois somos levados ao forno do Espírito Santo. Porque não diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é fogo? Vamos ao forno do Espírito Santo. E aquilo que antes era intragável se torna alimento. Quanta gente era insuportável. Até que viveu uma conversão verdadeira, profunda, libertadora, curadora. Você só ganha em se abrir para Jesus. Só ganha. E Jesus compara o reino de Deus, não é? Nessa palavra, para a gente entender bem, quando diz aqui o reino de Deus, é o reinado de Deus. Porque Deus pode e deve reinar sobre a nossa vida. E diz Curadas que de alguma maneira Deus reina. Quando nós abrimos as portas da nossa vida, Ele reina pelo benefício da sua presença. Porque a presença de Deus é um bem, é vitalizante, é transformadora, é curativa, é restauradora. A presença viva de Deus transforma o nosso passado, porque o nosso passado não existe mais, mas está vivo dentro de nós. Há muitas feridas da nossa história que continuam abertas dentro do nosso coração. Tem coisas, tem inflamações da nossa história que latejam dentro de nós. E a presença viva do Senhor vai curando todas essas realidades. Quando nós nos abrimos para Deus, tudo em nós é transformado. A nossa mente, a nossa cabeça é agraciada pelo Senhor. Ela também é batizada no Espírito Santo. E o que acontece com a nossa mente quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus? Ela se abre para compreender não só as coisas naturais, mas também as coisas espirituais. Nós temos luz para entender o que está acontecendo conosco. Nós temos discernimento para escolher com certeza, de modo assertivo, o caminho que nós vamos trilhar hoje, a maneira como vamos fazer as coisas. Quando nós temos a nossa mente cheia do Espírito Santo, Deus arranca de nós todo espírito de confusão. As indecisões caem por terra, porque a gente passa a viver pela convicção da fé. Então, é um remédio para as pessoas indecisas. E você sabia que a indecisão é uma das grandes fontes de angústia? Tem muita gente que vive angustiada porque não está preparada para decidir, mas é obrigada a decidir. Decidir sobre o matrimônio, decidir sobre a educação de um filho, decidir sobre continuar ou não num trabalho, decidir sobre ajudar ou não alguém, decidir sobre os relacionamentos que gravitam à sua volta, sobre mudanças que precisam acontecer. Mas cheios do Espírito Santo, aquela indecisão é substituída por uma convicção. Não só a nossa mente é batizada no Espírito Santo, mas o nosso coração também. E quando eu digo coração, eu digo o centro da nossa afetividade, a raiz das nossas emoções. E o que acontece quando o nosso coração é cheio do Espírito Santo? Porque eu falei da nossa mente, mas agora estou falando do nosso coração, da nossa afetividade.
O que acontece quando a nossa afetividade ela é cheia da presença de Deus, do Espírito Santo? O Senhor enche de amor o nosso coração. Amor que nós não tínhamos, amor que nós não sentíamos, amor que nós não percebíamos, e de repente nós nos descobrimos amados. E você sabe que tudo que é cheio tende a transbordar. Ninguém dá o que não tem, meu povo. E o amor que a gente consegue dar é porque transbordou de nós. É amor primeiramente recebido. Só ama quem é amado. E quando nós somos amados profundamente por Deus, nós começamos a amar. Amar a Deus, amar os nossos irmãos, amar aqueles que merecem e que a gente não amava. De vez em quando eu vou repassando a minha história e eu vejo quantas pessoas que me amavam, mas eu não conseguia amar. Que me ajudavam e eu não conseguia reconhecer. Ah, se eu pudesse voltar no tempo para abraçar essas pessoas, para agradecer essas pessoas. Quantas amizades boas eu desperdicei por falta de atenção, só que ficaram gravadas no meu coração, foram fermento na massa para mim, tanto que elas voltam ao meu pensamento. E eu hoje fico cheio de gratidão por aquilo que elas foram na minha vida e rezo por elas e as amo. Mas quando o Senhor tomou conta do meu coração, e eu pude me sentir amado por Ele, eu comecei a amar as pessoas. Então o Espírito Santo enche o nosso coração de um amor que nós precisamos receber, mas também nos dá amor para nós amarmos os nossos. E eu sei que há pessoas que sofrem, se perguntando se existe neste mundo alguém que as ama de verdade. E eu sei também que tem pessoas que sofrem se perguntando se de verdade estão amando alguém, se aquilo que sentem por aquela pessoa é amor de verdade. Em vez de você ficar se martirizando com essas dúvidas, abra hoje o seu coração ao Espírito Santo de Deus e peça: vem Espírito Santo sobre a minha mente, vem sobre o meu corpo, vem me amar, Senhor. Vem me mostrar o quanto eu sou amado por Ti, mas também vem me dar amor para os meus, para aqueles que o Senhor me deu. E por fim, o Espírito Santo não toca somente o coração de uma pessoa, porque Deus não atinge, não alcança, não abençoa aspectos da nossa vida. A bênção de Deus é sobre nós, é por inteiro. Por isso que quando Zaqueu aceitou que Jesus entrasse na casa dele, Jesus não disse para Zaqueu: hoje a salvação te visitou e entrou na sua vida, no seu coração. Jesus disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. Porque a bênção de Deus se estende também aos nossos relacionamentos. Se o Senhor abençoa até os nossos relacionamentos, você acha que Ele não abençoa o seu corpo? Por isso, em momentos fortes de encontro com Deus, muita gente recebe até cura física. É só você acompanhar a Canção Nova, acompanhe os acampamentos de oração, acompanhe sobretudo os acampamentos de cura e libertação, que você vai escutar coisas que você nunca imaginou que você iria ouvir nesse mundo, nessa vida. Então é isso que o Senhor faz quando Ele nos visita, mas a ação de Deus é discreta. O reino dos céus é como o fermento pego por uma mulher, que o escondeu em 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. O que é esse reinado de Deus que eu fui dizendo aí sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo? É o plano divino sobre nós. Existe um plano divino para você. E nesse plano divino acontece o reinado de Deus. Como é que o Senhor está reinando sobre mim?
quando aquele plano divino vai sendo executado. Mas, Márcio, você falou que um dos meios, uma das formas que Deus reina na vida de uma pessoa é pelos benefícios da presença de Deus. E você foi falando da mente, do coração, do corpo, até dos relacionamentos. E qual é a outra maneira? Se Deus não reina pelos benefícios da sua presença, Ele reina pelas calamidades da sua ausência. Porque a falta de Deus é uma calamidade. Você já viu que de vez em quando uma cidade, um estado é obrigado a declarar estado de calamidade pública? Isso não acontece sempre. É quando algo terrível está acontecendo, perigoso, não é? Às vezes em Brasília, a gente tinha uma seca tão puxada que era declarado estado de calamidade. Eram suspensas as atividades. As pessoas eram convidadas a permanecer em casa. Educação física nas escolas eram suspensas, não é? Muitas recomendações para a pessoa se hidratar, porque ela poderia cair morta pela desidratação. É muito seco, não é? Muita gente sangrando pelo nariz. É algo que está fora do normal. Quando você permite que Deus não faça parte da sua vida entra em estado de calamidade. Seus relacionamentos se tornam uma calamidade. E não é só o seu relacionamento com os outros. Dentro de você, você fica atormentado. Seus pensamentos se voltam contra você. As suas emoções ficam que nem sangue sem oxigênio. Por que uma pessoa que não consegue respirar morre? Morre envenenada com o próprio sangue, ele fica tóxico. Sabe, as nossas emoções ficam tóxicas. Aí você já viu que por mais que você se esforce, você não consegue ter alegria, você não consegue ter felicidade, você não consegue se animar, porque você tirou a pedra fundamental da vida do seu lugar. Aí as calamidades, por que Deus reina pelas calamidades da ausência? Porque a ausência grita, Deus é rei. E tudo que está acontecendo porque Ele não está presente aqui. Então, até as desgraças que acontecem pela ausência de Deus na nossa vida dão testemunho de que Deus é vida. É a vida. E de que Ele reina. Então, Jesus compara o reino de Deus, ou seja, o plano divino sobre nós, de forma muito familiar a um fermento. Porque no desígnio divino, nós sempre vamos encontrar o fermento do bem e da verdade. No plano de Deus, você não vai encontrar maldade e mentira, para a sua vida não. Como é que é construído o plano do Senhor para você? Você falou que tem um projeto, um plano de Deus para a minha vida. Tem. E ele é construído com que material? Com verdade, com bem, com justiça, com paz, de maneira discreta, mas muito eficaz. E isso que vai fermentando de bondade, de verdade, de justiça, de paz na vida da gente, vai transformando o nosso mundo e o nosso ambiente. É interessante como às vezes o testemunho da nossa família vai transformando a família dos outros. Hoje eu vejo muitas vezes a maneira como nós vivemos o nosso relacionamento lá em casa impactar na vida de pessoas que nós não conhecemos. O que deveria ser comum, normal, para muitos é fora da curva. O carinho, o respeito, a cumplicidade, a amizade, a liberdade entre marido e mulher. Gente, que gostoso quando você e a sua esposa se tornam um só. E quando existe amizade, companheirismo, ternura, afeição, cumplicidade, ajuda mútua, isso vai se tornando uma coisa natural na vida da gente. É conquistado com muito suor, é conquistado com esforço, é conquistado com renúncias.
Eu e a Rose tivemos que nos treinar muitas vezes em morrer, cada um de nós, para certos apetites nossos, para certos projetos nossos, para certos caprichos nossos, para poder viver a vida a dois. Porque a vida a dois é um viver para o outro. E não, eu vivo para mim e o outro também tem que viver para mim. E tem gente que casa assim. Estava louco para encontrar alguém para me fazer feliz. Alguém para me amar, alguém para me beijar, alguém para se deitar comigo, alguém para poder me atender, alguém para me sustentar, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Esse casamento não vai dar em lugar nenhum. É tão diferente quando você entra num relacionamento por causa da outra pessoa. Eu te quero na minha vida. Eu quero amar você, eu quero fazer você feliz. Eu quero te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu quero estar ao seu lado para poder eu te apoiar. Eu quero ser o ombro amigo para você em todos os momentos de sofrimento que você enfrentar. Não importa o que aconteça, se você estiver doente, eu vou te carregar no colo se for necessário. Nas suas alegrias eu me alegrarei com você, e quando você estiver triste eu chorarei ao seu lado. Quando você vive isso de verdade, com amor sincero, isso se torna fermento para os relacionamentos à sua volta. Como uma família cujos filhos respeitam os pais, amam os pais, e os pais respeitam e amam os seus filhos, se torna fermento na massa. Mas até que esses frutos se manifestem, meus queridos, leva tempo. Leva tempo. Vai acontecendo suavemente, discretamente, mas vai transformando o ambiente e as relações à sua volta. Para você que anda preocupado, se perguntando assim, nossa, já estou um tempo caminhando com o Senhor, eu não vejo tantas transformações. Calma. É que não ficou no forno ainda tempo suficiente. O fermento ainda está levedando a massa, não é? Então tenha paciência. Mas ao mesmo tempo que você tem paciência, se lembre que também existe aquilo que Jesus chama, neste mundo, de o fermento dos fariseus. Assim como tem o trigo e tem o joio, e o joio parece muito com o trigo, só que o joio, além de não alimentar, ainda é capaz de envenenar. Existe também o fermento que leveda a massa, o fermento do reino dos céus, e existe também o fermento da hipocrisia. O que é que Jesus chamava de fermento dos fariseus? É o fermento da hipocrisia, daqueles que como lobos se vestem de pele de ovelha. Esse fermento são ideias, são doutrinas, são pensamentos, é um tipo de procedimento, uma postura, muitas vezes espalhado através da moda. E Jesus nos previne para termos cuidado com esse tipo de fermento. Você percebe que de um jeito ou de outro, também nós somos fermentos? Nós somos o fermento para o bem ou para o mal. Tudo que nós fazemos repercute em nosso ambiente, na nossa sociedade, dentro da nossa casa e até mesmo na criação. Você já percebeu que quando você vai visitar uma pessoa, que a família é perturbada, até os animais são perturbados? Até o cachorro é fora da casinha, né? Literalmente. Você entra na casa, o papagaio pula em você para te agredir. Eu não tô tirando isso do nada, não. Isso eu vi. Papagaio pula em cima de você para te agredir e começa a falar palavrão. Você acha que ele aprendeu isso sozinho? Acha que foi outro papagaio que ensinou isso para ele? Não foi. Sabe, tudo é contagiado pelo convívio com a gente, como também nós somos contagiados pelo convívio com as pessoas. Tome cuidado com quem você convive. E veja que tipo de convívio você está oferecendo para aqueles que estão perto de você. Porque, às vezes, um testemunho seu pode salvar uma pessoa. Sabe, uma coisa tão pequena pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Eu contei aqui no Sorrindo para a Vida, semana passada,
que a gente foi para Montes Claros e lá uma pessoa filmou um momento de oração e uma amiga que estava se preparando para o suicídio viu que chegou ali uma mensagem, tocou para acompanhar, e aquela simples transmissão foi a salvação daquela moça. Talvez para quem estava rezando ali era mais um momento de oração. Talvez para quem estava no microfone falando era mais uma palavra. Mas para Deus era o momento necessário, e para aquela pessoa era salvação. Uma coisa tão pequena pode salvar uma vida. Então nunca subestime o poder das suas ações, porque com uma palavra, um gesto, uma atitude, você pode mudar a vida de outra pessoa. Feche os seus olhos um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu peito, se você pode rezar assim com a gente. Às vezes Deus está agindo debaixo das suas boas ações. Às vezes a salvação está fermentando debaixo das coisas que você está fazendo. Da oração pelo seu filho, da oração pelo seu marido, da oração pela sua esposa, da sua paciência que parece que não está produzindo frutos, daquele desaforo que você aguenta calado e oferece a Deus em sacrifício, daquele dinheiro que te faz falta, mas que você abre mão para ajudar alguém. O diabo sempre vem para dizer para você que é inútil o que você está fazendo, mas você aceita aqui a palavra de um amigo? Eu te digo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, calma, está fermentando, o pão está crescendo, tenha paciência. Deus está agindo em coisas que você fez sem notar, em coisas que você às vezes nem deu importância, porque tudo que nós fazemos repercute em nossa vida para o bem ou para o mal. Mas acredite, o fermento do bem é muito mais poderoso do que o do mal. O bem que você está fazendo vai vencer, mais cedo ou mais tarde vai frutificar. Os efeitos de qualquer boa ação são maiores do que nós imaginamos. Por isso, não desanime do bem que você está fazendo. Se for para você reavaliar o bem que você está fazendo, é para fazer mais bem. É como um fermento que leveda toda a massa, mas nunca se esqueça que existe também o fermento dos fariseus. A palavra má que vem para desanimar, que consiste em viver na mentira e nesse mundo de aparência. Senhor, nós te pedimos agora, visita-nos com o teu Santo Espírito. Que o teu reino, Senhor, repouse sobre nós agora. Também nós precisamos ser fermentados para uma nova vida. Talvez até agora, Senhor, eu fui como essa massa sem fermento, impossível até de mastigar, de engolir. Mas se o teu Santo Espírito me fermentar, eu também serei alimento para os meus, Senhor meu Deus. Senhor, enche de salvação a minha vida, eu te peço. Eu não quero viver uma vida fermentada pelo fermento da mentira, da hipocrisia. Não quero viver de aparências. Não, Senhor, eu quero a vida verdadeira que vem pelo teu reinado na minha vida. Eu acredito do fundo do meu coração que a salvação está borbulhando por debaixo das aparências e que a salvação vai se manifestar na minha casa e que eu, Senhor, não vou me perder, mas serei salvo por Ti, como estou sendo salvo por Ti. Glórias e louvores a Ti, Senhor.